Boa noite, meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Rota da Vida, essa jornada de crescimento humano. E a cada semana a gente evolui mais um pouquinho, a gente caminha mais um pouquinho rumo às conquistas materiais, pessoais, emocionais, mentais, né? E tudo isso que diz respeito a nós, seres humanos. Eu venho abordando aqui para vocês o tema da rotina, né, da organização, e como que a gente pode, nesse dia a dia, trazer, né, essa magia de viver bem o dia, essa magia da gente se debruçar sobre o nosso trabalho, da gente encontrar amor naquelas pequenas coisas que a gente faz no dia, valorizar mesmo, né? Essa coisa chamada vida, né? Essa coisa chamada vida, que ela é tão sensível e a gente não percebe ela porque a gente está nesse campo da materialidade, né? Mas ela é tão sutil que quando a gente pisca o olho, simplesmente a nossa vida passou. E aí a gente olha para trás e a gente se pergunta: valeu a pena viver? Né? Eu fiz tudo o que eu tinha que ter feito conforme a idade vai chegando e vai avançando. Eu vivi de acordo com as minhas virtudes, né? Eu me desenvolvi como pessoa. Eu vivi de acordo com os meus valores. Eu busquei compreender, né? O que sou eu nisso tudo. Então, cada vez mais eu quero mergulhar, né? O nosso conteúdo aqui do Rota nesse lugar onde a gente faz essas perguntas que, no primeiro momento, elas podem ser um pouco doloridas. Por que doloridas? Porque a gente não aprendeu isso na escola, a gente não trouxe isso dos nossos pais, e os nossos pais não trouxeram isso, né, dos seus pais e de toda a nossa ancestralidade, né? A gente tem um mundo que ele foi construído na materialidade, e todo o nosso lado espiritual, aquela coisa da nossa alma, do nosso espírito, foi deixado um pouco de lado e a gente só presta atenção nisso quando a nossa vida vai avançando, né? Quando a gente vai se debruçando sobre a nossa idade e a gente vai percebendo que será mesmo que valeu a pena viver tudo que eu vivi, né? Então, hoje, deixa eu compartilhar aqui com vocês a telinha. Eu ainda me perco nessa coisa de compartilhamento, mas vamos lá que eu me perco, mas eu me acho. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a tela? Me dão um joinha só para eu saber. Sim. Tá. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês as vantagens de criar objetivos claros, né? Eu tirei essa aula de hoje de um livro que eu tô lendo, que inclusive, Claudinha, você me perguntou lá no direct, né? Que livro é esse, Andressa? E eu acabei não respondendo porque eu queria falar aqui para você o que livro é esse. E esse livro, eu vou contar depois, em outro momento, a história dele para vocês, o quanto que esse livro está representando na minha vida. E aqui eu mudei algumas coisas para se encaixar no contexto aqui da nossa aula, né? Porque aqui eu trago como objetivos claros, o livro ele traz como propósito, mas eu não quis usar o propósito aqui nesta aula, até mesmo para quem vai assistir essa aula depois gravada, porque o propósito é uma palavra que ela está muito distorcida, né? Então a gente acaba se perdendo um pouco o que é essa questão do propósito. Então eu trouxe aqui como objetivos claros, né? Coisas concretas. Como que eu conquisto de forma vantajosa os meus objetivos da minha vida, tá? Então, o primeiro passo, o primeiro ponto, né, que o livro aborda é a vantagem em viver uma rotina com clareza e objetivos bem definidos. Então, eu recebo hoje muitas pessoas nas terapias individuais que elas chegam de uma forma, com uma rotina extremamente desorganizada, né? Com uma rotina que não sabe o caminho, não sabe como trilhar. E isso, gente,
Nossa, isso tem machucado tanto, tanto, tanto as pessoas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo pandêmico, que as pessoas elas simplesmente vivem por viver, né? Elas não vivem, elas não vivem assim. Como que eu posso dizer? Elas não se entregam ao seu dia, né? Elas não se entregam às suas tarefas. Então, conhecer os nossos porquês, tem uma aula específica aqui do Rota que eu falo, né, da construção do grande porquê. Por que que é importante a gente construir grandes porquês, né? Porque o porquê, ele vai dar sentido na nossa vida. E nós, como seres humanos, nós somos feitos para viver algo significativo. Nós precisamos encontrar nessa jornada da vida, né, que é nesse percurso que é nos dado de no máximo 100 anos que a gente está neste lugar aqui como seres humanos em carne e osso, a gente precisa encontrar um sentido de estar aqui, né? Porque para quem acredita que a vida ela continua na eternidade, esse pequeno momento da nossa vida ele é só uma passagem. Essa passagem ela é uma construção de algo que a gente vai viver muito maior na espiritualidade. Então, a gente precisa aprender, né? Aqui é uma grande escola, porque esse trabalho que a gente está executando aqui, ele vai fazer, ele vai ter um peso muito grande na eternidade, tá? Então, criar objetivos claros, e aqui não é somente objetivos materiais, né? Quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero me casar, eu quero ter filhos, não é só isso, é muito mais profundo. Aqui entra essa questão da gente encontrar as nossas virtudes, né? Quem nós somos, os nossos valores. Então, tudo isso é criar objetivos claros e bem definidos na nossa vida. Porque a vida, quando ela não tem sentido, o que, que acontece com a gente quando a vida não tem sentido? Quando a gente entra numa fase difícil e que a gente entra nessas perguntas: quem sou eu, para onde eu vou, porque eu estou aqui? A vida ela entra num processo insuportável de viver, né? E aí entra as doenças, entra a ansiedade, entra a depressão, em alguns casos até mais graves, entra até mesmo o suicídio, né? Porque a pessoa ela não encontra esse sentido, esse significado, né? Ela não consegue tocar neste lugar que não é só matéria, e aí ela não vê sentido em dar continuidade, tá? Então, a clareza do caminho, ela perde esse sentido e a vida vai se tornando desesperançosa. Então, quando eu não tenho clareza de onde eu vou, a minha vida vai perdendo sentido. E a clareza é o quê? Quando eu abro os meus olhos para viver o presente da minha vida, que foi me dado nesse dia de hoje, e eu chegar no final da noite, eu preciso fazer uma pergunta para mim. Valeu a pena viver esse dia? Eu vivi este dia de hoje com intensidade, com intenção. As atividades que eu fiz no meu hoje vai me levar um pouquinho mais para perto do meu porquê, né? Então, essas são perguntas que traz a nossa consciência, né, a nossa mente para o momento agora, para o hoje. Por quê? A gente abstrai tudo que é externo, a gente abstrai tudo que não serve, né? Tudo aquilo, aquelas informações, milhões de informações que a gente viu no dia, e a gente passa a valorizar o que realmente é importante, né? Então, quantas vezes a gente já chegou no final do dia e a gente falou assim, nossa, o que eu fiz hoje mesmo? Eu rodei, rodei e não fiz nada, né? Não fiz nada significativo. Então, a vantagem da gente criar uma rotina com clareza, né, nos nossos objetivos, vai fazer a gente se sentir menos fadigada, menos cansada, menos ansiosa, menos com preguiça, né? Porque esses são sintomas de uma vida que não tem direção. Vocês já ouviram falar naquela enfermeira que ela fez um artigo dizendo, ela coletou informações de pacientes que estavam na sua última hora e ela perguntou para essas pessoas o que para elas elas se arrependiam da vida. Vocês chegaram a ver esse artigo?
dessa enfermeira? Nunca viram esse artigo? Tá. Ela perguntou, né? Ela perguntava para os pacientes que já estavam ali na sua hora da morte, né? Que já estavam designados para, né? Para fazer a passagem, os arrependimentos dessas pessoas, né? O que elas se arrependiam de não ter feito na vida delas, né? Eu acho que tem 5 pontos. Depois eu vou procurar esse artigo. É muito antigo isso. Eu vou procurar e enviar para vocês. Mas um que é muito significativo, as pessoas responderam assim: eu me arrependo de não ter sido eu na minha vida. E olha quanto olha como isso é forte, né, gente? Imagina a gente chegar, né, a 80, 90 anos, né, na hora da morte, e a gente olhar para a nossa vida e a gente perceber que a gente não viveu ela como a gente gostaria de ter vivido. Né? É muito forte isso. E aí aqui, o Dr. Benny Siegel, né, ele perguntou a pacientes com câncer, né, se eles gostariam de viver até os 100 anos de idade, né? Então, esse médico também fez mais ou menos a mesma ideia dessa enfermeira. E aí, o que esse médico identificou nesses pacientes que estavam com câncer, né? Que os que tinham total clareza dos seus objetivos, né, que estavam ali naquela fase, né, onde a doença estava acometido a vida delas, né, as pessoas que tinham objetivos claros na vida e que queriam continuar a viver, né, elas respondiam que sim, né, que elas queriam continuar a vida delas porque elas tinham objetivos claros, né? Elas tinham o servir delas era importante no mundo e esses pacientes são os pacientes que tiveram a maior probabilidade de cura. Então, ou seja, aquelas pessoas que têm, né, a esperança da vida, que tem claro os objetivos, que sabe que o seu servir no mundo é importante, né, que o seu trabalho no mundo é importante, que estar na presença da sua família é importante, essas pessoas, elas tinham a maior probabilidade de curar do câncer, né? Então, o que o médico identificou, né? Que a esperança, ele é o combustível de uma vida com sentido. Então, essa esperança, ela tá o quê? Ela tá pautada nessa clareza. E essa clareza dos objetivos onde a gente deseja chegar, ela tá pautada onde? Naquela vontade. Lembra que a gente já fez a aula da vontade, né? A importância da vontade. Então, aqui, tudo isso vai se encaixando. Cada aula que eu trago aqui para vocês é um encaixe da outra. Quando eu aprendo, quando eu entendo que a vontade é importante para mim, a minha vida ela se enche de esperança. E se a minha vida se enche de esperança, eu começo a ter clareza da onde eu quero. Eu crio uma reta e eu só vou sentido a esses objetivos, né? Um outro ponto aqui, o segundo ponto, conhecer os seus porquês simplifica a vida. Gente, e aqui eu quero entrar com vocês. Simplifica a vida. Olha que palavra mais linda de ouvir. Porque a vida da gente, da grande maioria das pessoas, não é uma vida simplificada. Por que que não é? Porque as pessoas elas estão se atropelando. Né? Esse excesso de informação o tempo todo, né? O excesso de trabalho o tempo todo, tudo isso faz com que a vida ela se torne um amontoado de coisas para fazer, mas um amontoado de coisas para fazer que não tem sentido nenhum, que muitas vezes você pode deixar aquilo de lado, que aquilo não vai fazer falta na sua vida. Então, os objetivos que você impõe na sua vida define o que é essencial ou não, né? Você começa a se perguntar, a ter mais consciência. Isso daqui é realmente importante para mim? Isso aqui vai valer a pena? E às vezes você vai chegar na resposta que não. E aí o que você faz com aquilo? Você tira da frente. E aí você ganha uma janelinha de tempo para você, né? Para você fazer o que realmente importa. Os seus objetivos padrões, ele avalia suas ações. Então, quem você é hoje é reflexo, né, às vezes do passado, e é reflexo do que você está querendo pôr no mundo. Será que o que você está querendo pôr no mundo realmente está fazendo sentido para você? Né? Então, essas são perguntinhas que a gente tem que fazer
simplesmente todos os dias, para que a nossa rotina ela seja realmente uma rotina clara e objetiva, para chegar no final do dia a gente deitar na cama e ter aquele cansaço, mas aquele cansaço de falar assim, nossa, que delícia, hoje eu consegui fazer tudo o que eu quis e tudo o que eu fiz foi significativo, né? Essa perguntinha eu adotei, né, há pouquíssimo tempo na minha vida, né? Esta decisão que eu tenho que tomar vai me levar para o meu objetivo final? Lá atrás, no ano passado, quando eu tive um encontro, né? Eu tive uma conversa muito profunda com o meu criador, né? Eu fui numa praça, eu sentei, não sei se eu já contei essa história aqui para vocês. E eu pedi para o criador, né, me trazer clareza, né? Quais os caminhos que eu tinha que seguir, o que, que eu tinha que deixar cair do caminhão, né? Eu tinha vários pratinhos, várias ideias, né? Várias oportunidades, mas aquilo tudo estava trazendo muita bagunça para minha cabeça. E eu falei assim, criador, qual é o caminho que eu vou construir algo realmente significativo, que vai preencher o meu coração, que vai me dar trabalho, mas que vai ser bom de fazer, né? E aí essa pergunta, ela começou a fazer parte do meu dia a dia, né? Eu me perguntava, isso aqui vai me levar para onde eu quero? E aí o meu coração dizia sim ou não. E se alguma dúvida batia, eu sabia que era não. Se o meu coração, né, desse, sabe aquele quentinho, né, que o coração dá uma, né, até bate um pouquinho mais forte e aquece, e fala, opa, esse aqui é o lugar. Por quê? Porque a gente está alinhado com a nossa intuição, está alinhado com o propósito do Criador na nossa vida, né? Então, a clareza, ela vai ser o que no nosso dia a dia? Ela vai ser o alicerce que fundamenta as nossas decisões. Quanto mais clareza eu tenho do percurso dessa minha vida, né, mais facilidade eu vou ter na hora de dividir o meu tempo, na hora de mais inteligência eu vou ter e capacidade na hora de empregar os meus recursos, né? E aqui a questão financeira. Por que muitas vezes a gente não ascende financeiramente? Né? Tem vários fatores, né? E aqui eu estou trazendo de uma forma bem simplificada. Né? Um grande fator da gente não ascender financeiramente, né? Da gente não criar riqueza mesmo material, é porque a gente não valoriza aquele pouco que a gente tem, a gente não valoriza aquele salário que a gente ganha. Se eu não. E de que forma que a gente não valoriza? Gastando o dinheiro de forma irresponsável. Se eu não valorizo cada centavo que está na minha carteira e que eu recebo, que às vezes a gente julga que é pouco, né? E a gente se pergunta por que eu não posso ganhar mais, por que eu não consigo ganhar mais? Se eu não valorizo esse que eu tenho, que está disponível em abundância já para mim, como que eu vou conseguir valorizar o grande? Percebe, meninas? Por que muitas vezes o nosso campo energético está bloqueado para o dinheiro? Porque a gente não sabe trabalhar com o pouco que a gente tem. Como que a gente vai ganhar mais se a gente não sabe administrar o que já está abundante na nossa vida? Primeiro, porque a gente não valoriza esse abundante, né? A gente julga que ele é pouco. Mas este abundante, este pouco que a gente julga às vezes, ele é necessário para quê? Ele é necessário para que a gente não se estrepe lá na frente. Porque imagina hoje, né? Se ponha a pensar aqui no comportamento de vocês em relação às finanças, em relação ao dinheiro. Se você ganhasse muito dinheiro da forma que você vive hoje, da forma que você pensa hoje com dinheiro, como seria a sua vida com muito dinheiro? Será que realmente você ia saber administrar e criar abundância com esse muito? Né? Muitas vezes não. E aonde tem, isso se faz verdade quando a gente olha, por exemplo, para aquelas pessoas que ganham um dinheiro fácil, né? Ganham na Mega Sena, né? Na Loto Fácil, enfim, que do dia para a noite recebeu uma quantia grande. Então, a pessoa ela tem um padrão para viver com aquele dinheiro, e no outro dia ela ganhou um montão de dinheiro. Quando ela olha, o que acontece com essas pessoas?
a maioria delas voltam para a pobreza. A maioria volta para a pobreza. Por quê? Porque não sabe administrar o grande, né? Então, a clareza, ela vai sempre fundamentar as nossas decisões e vai nos ajudar, né, a dividir melhor o nosso tempo, né, para a gente ganhar tempo no nosso dia e a gente vai começar a aprender como empregar melhor os nossos recursos, né? Um outro ponto, né, o terceiro ponto aqui da vantagem de ter clareza, você passa a valorizar as prioridades, né? Que isso junta um pouquinho lá com o primeiro slide. Quantas vezes, gente, misericórdia, né? Quantas vezes, e eu já me vi muito assim, né? Quando eu fiz aqui essa aula, eu fui me vendo nesse lugar, né? Quantas vezes a gente não parece um giroscópio, que a gente gira, 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 rodopeia, rodopeia, freneticamente, parece umas loucas, né? No dia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir no mercado, tem que ir lavar a louça, tem que ligar para o cliente, né? E aí a gente não chega no final do dia em lugar nenhum. Quantas vezes? Gente, eu já fui isso. Quando eu fiz a aula, eu até ria, que eu falei, meu Deus do céu, como que eu consegui, né? Então, isso sabe, traz um pavor que você fala, não dá, gente, até quando? Até quando você vai se permitir, né, ser um giroscópio? Você não está aqui para ser um giroscópio, você está aqui para ser humano, né? E nos tempos de hoje é pior ainda. E eu volto a atenção lá para as nossas redes sociais, né? Porque a gente vive a síndrome da distração. Eu ouvi um neurocientista falando há um tempinho que nós recebemos por dia, milhões de informações. O nosso cérebro, ele capta milhões de informações no dia, né? O que são essas informações? É o passarinho, é a rua, a pessoa falando, as palavras, a gente... Mas desses milhões, a gente não absorve nem 100. Olha a discrepância disso. Imagina hoje, nos dias atuais, com a internet, que a gente às vezes passa despercebido o nosso dia, rolando o feed para cima, vendo coisas que não vai o quê? Vendo coisas que não vai o quê? Vou até voltar aqui, ó. Que não vai a perguntinha, né? Isto aqui que eu estou vendo vai me levar para o meu objetivo final? Muitas vezes não, né? A gente passa um tempo lá nas redes sociais hoje com coisas que não são prioridades e que não vai levar a gente para o nosso objetivo. Então, o porquê não claro, o que acontece? É como se a gente estivesse dentro de um barco, né? Esse barco tá à deriva. E aí, o que acontece com aquela aguinha que vai levando a gente? A gente vai se deixando levar por essas coisas que não são prioridades. Por quê? Porque eu não sei onde eu quero chegar, eu não tenho objetivo claro, eu nunca pensei sobre isso, né? Então, a vida tá me levando aqui. E o pior de tudo é que, além desse barco tá levando a gente, né? A água, o que ela significa, né? Eu trouxe aqui a água como a simbologia, ela significa o quê? As emoções. Porque muitas vezes essa água externa, nós, né? A gente está ali dentro do barquinho, acolhido, e o que tá, né? Essa água tá no externo. Muitas vezes essa água, ela tá o quê? Ou ela tá pacífica, ou ela é devastadora, né? Isso aqui é o quê? São as emoções do mundo. Então, às vezes o mundo ele tá pacífico, né? Raramente tá, né, gente? Né? Só um parênteses aqui, raramente, né? Mas às vezes tá, né? E às vezes ele tá devastador. E o que acontece? A gente se permite entrar nessa energia, né? Energia positiva e negativa. Por quê? Porque a gente não toma a vida na mão, né? Então, aqui esse sucesso que a gente quer alcançar, né? Essa coisa que a gente quer buscar e tudo mais, muitas vezes a gente não chega nesse lugar porque a gente não tem clareza dos nossos objetivos, né? Então, se a gente quer que a vida ela cause um impacto no mundo, nós precisamos dar direção para ela. Nós precisamos sentar, sair
do banco do passageiro e assumir o controle desse carro nosso chamado vida, né? E nós precisamos pegar neste controle, engatar a primeira marcha e não ter pressa de chegar no objetivo final, porque a gente não sabe quando vai ser o final. A gente precisa curtir cada momento, né? Parar de andar em círculo, parar de tentar fazer tudo, de assumir, né? Sou a Mulher Maravilha. Não, nós não somos. E fazer o necessário que vai levar a gente para esse lugar. E aí, eu sempre gosto de trazer, né, essa perguntinha, e o que eu posso deixar de fazer hoje que vai me trazer mais tempo? Às vezes, eu instigo, né, alguns clientes, ou mesmo pessoas que me chamam pelo direct lá no Instagram, que eu acabo conversando um pouquinho, né, que às vezes as pessoas, elas me procuram e me fazem perguntas, né, então eu sempre devolvo instigando, né. Então, o que a gente pode deixar de fazer hoje que vai nos trazer mais tempo? E também, o que eu posso começar a fazer hoje, um pequeno hábito que em 7 dias eu já vou estar melhor do que eu estou hoje. Percebe? Quando a gente começa a ter clareza, a vida ela se torna mais fácil de viver. E essa direção a gente precisa tomar, né? Um outro ponto, o quarto ponto é definir os seus objetivos. Definir os seus objetivos vai trazer para você motivação. Meninas, pelo amor de Deus, esquece essa coisa de que, ai, hoje eu não vou fazer porque eu não estou motivada. Ai, nossa, hoje eu levantei tão mal, mas eu não vou fazer porque eu não estou motivada. Gente, a motivação não é um sentimento nato do ser humano. A gente não nasce motivado. Até para nascer, né? Se a gente for olhar, até para nascer é difícil. A gente não é difícil nascer quando a mãe vai parir a gente? Não precisa ali, né, de toda uma equipe médica para trazer esse bebê no mundo? Imagina viver, não é verdade? Então, se para nascer a gente não tem motivação, é feito um processo mecânico, né, de força de vontade, de paciência. Olha quantas virtudes uma mãe precisa ter na hora do parto, né? Paciência, perseverança, força de vontade, né? Então, tudo isso são virtudes que uma mãe ela acaba tendo ali na hora do parto, para quê? Para que o bebê saia. Então, o bebê não nasce motivado, a gente não tem a motivação dentro de nós. Então, muitas vezes a gente fala, não vou fazer porque eu não estou motivado. Então, a gente deixa de fazer. Então, hoje, né, hoje eu estou aqui dando aula para vocês e eu estou sentindo uma pequena dor de cabeça. Mas eu preciso entregar. Por quê? Eu tenho um porquê. Eu tenho um objetivo. Eu estou com a direção da minha vida na mão. Eu tenho uma responsabilidade. E a hora que eu abri a câmera e vi a carinha de vocês, eu me senti motivada. Eu falei, que delícia que vai ser esse encontro. Porque eu preparei essa aula com muito carinho. E a motivação tá aqui, ó. Eu nem tô lembrando da minha dor de cabeça. Por quê? Eu sei onde eu quero chegar. Eu já tenho um objetivo. Alguns, né? Alguns. Então, a motivação, ela cresce em nós. A partir do momento que a gente tem claro os nossos objetivos, o que a gente quer criar, né? Então, esperar a motivação é uma falta de responsabilidade consigo mesma. Você não está, você está naquele barquinho à deriva e deixando a vida te carregar, né? Então, se ao final do dia vocês ainda chegam no dia, sentam no sofá, né, e se sentem esgotadas, esse esgotamento não é excesso de trabalho, não é o excesso de trabalho que causou. Esse esgotamento é a sua energia que está sendo distribuída em coisas que não são prioridades para você. Vou dar um exemplo aqui, real aqui para vocês, né? Eu tenho uma cliente que ela está passando por dificuldades de saúde, né? Uma questão de saúde com a família. Então, ela tá totalmente voltada para esse lugar. É uma fase.
E aí ela fica ali se, ai, hoje eu não consegui fazer isso, ai, hoje eu não sei o quê. E eu disse para ela, eu falei assim, olha os pratinhos que você tem na mão. Quais desses pratos, né? Às vezes a gente precisa estar aqui, ó, equilibrando, né, com algumas coisinhas. Quais desses pratos ele é de vidro e quais desses pratos é de papelão? Neste momento da sua vida que você está agora, que você precisa pegar essa energia e concentrar neste prato que é de vidro, porque se você deixar este prato cair, o que vai fazer? Ele vai quebrar, né? E o que é esse quebrar, né? É não dar atenção para o que realmente é importante, às vezes, né, o cuidado ali com o familiar, né, deixar, estar 100% à disposição daquela pessoa, cuidar dessa sua energia para você poder passar pelaquela dificuldade. Então, aquele prato, ele é o mais importante, né? E quais são os outros? Às vezes o trabalho é importante, então você precisa pegar a sua energia e distribuir para os pratos que são de vidro. E os pratos que são de papelão, o que você pode fazer nesta fase? Você pode deixar eles cair e olhar, isso aqui se eu deixar de lado neste momento, vai causar algum impacto negativo na minha vida? Se a resposta é não, deixa isso cair. Não fica gastando a energia se culpando, questionando, às vezes se desculpando. Porque muitas vezes a gente entra nesse espiral de ai, hoje não deu, por que isso? Ai, hoje não deu. Assume. Hoje, neste momento, eu não posso fazer isso, né? Eu preciso deixar isto de lado para concentrar minha energia nesses pratos que são de vidro. Vai ter momentos na nossa vida que a vida vai nos desafiar e a gente vai precisar fazer escolhas. Então, esse esgotamento no final do dia, muitas vezes, não é esse excesso de coisas, né? De trabalho e coisas que a gente tem que fazer. É a gente minando a nossa energia, buscando a resposta, né? Se culpando. Então, se a gente deixar esse prato de papelão de lado, a gente concentra a nossa energia no que realmente importa. E aí a gente ganha um pouquinho de motivação nisso, né? E aí aqui, né, meninas, a construção do grande porquê, né? Às vezes, depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem, né? Quando eu falo assim, o grande porquê, né? Às vezes eu tenho um pouco de receio de falar o grande porquê, vocês acharem que são coisas às vezes inalcançáveis. Depois eu quero ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem por grande porquê. Conhecer os seus porquês vai te preparar para a eternidade. Então, sabe lá quando a gente vai estar naquele leito da morte, né? E que a gente vai olhar para trás e a gente vai fazer aquela pergunta: será que valeu a pena viver? Esta é a preparação para a hora da morte. Porque se a vida tem uma continuidade na eternidade, para quem acredita ou não acredita, né, não importa. Mas é o sentido de ter valido a pena viver, né? Então, a construção material, ela é muito importante para a gente viver aqui na Terra, né? A gente ter o porquê de ter a nossa casa, a gente ter o porquê de ter o nosso carro, a gente ter o porquê de construir riqueza, né? De dar um bom estudo para os nossos filhos, da gente ter conforto, né? Então, tudo isso é importante, tudo isso está disponível em abundância no universo para nós, né? Deus, o Criador já trouxe, né? Já está aqui, a gente pode pegar isso para usar. Mas no final da vida, o que vai realmente ficar são as lembranças do quê? Das nossas ações, dos nossos valores, das virtudes que nós construímos no mundo. Né? No final da nossa vida, o que realmente vai ficar é quem você foi, quem você foi nessa vida, né? É como você construiu a sua casa, como, né? Quais foram os valores empregados para você construir a sua riqueza, onde você, qual a importância que você deu nessa materialidade toda, né? Se você foi mais material do que você foi mais para o ter do que para o ser. Então, isso é o que realmente vai importar lá no final da vida.
né? Os valores que a gente empregou no mundo através do nosso trabalho. Então, o grande porquê que a gente constrói, os grandes porquês da nossa vida, eles precisam ser uma junção do material com a espiritualidade, né? O materialismo, a materialidade e a espiritualidade precisam caminhar juntas. Então, isto é o que o Criador, né, ele espera de cada um de nós. Que a gente crie esse equilíbrio entre o ter e o ser, né? E se ao final da vida, né, meninas, vocês tiverem a oportunidade de olhar, né, de frente a frente com esse Criador, com a sua crença, com esse Deus maior, essa energia que você carregou durante, né, quase 100 anos de vida, se você se encontrar com ele, tiver essa oportunidade de encontrar com ele, e ele fizesse a seguinte pergunta para vocês, qual seria a resposta? O seu trabalho na Terra beneficiou quem, além de você? E aí, chegamos aqui. O seu trabalho na Terra beneficiou quem, além de você? Volta um pouquinho aquela tela, por favor. Qual, minha querida? Essa última. Deixa eu espelhar ela aqui de novo. Essa, meu bem? A última que finalizou. Anterior. Tá, peraí. Essa aí. Essa? Não, a última mesmo. Tá. A pergunta. Uhum. Então, nós somos uma cadeia, né? Nós estamos interligados nesse globo terrestre. Pode tirar. A nossa missão aqui é servir. A nossa missão aqui é trabalhar, né? Então, a gente trabalha para a gente trabalha para a nossa família, a gente trabalha para servir o outro, né? Então, Dinha, você no seu trabalho, você serve aquilo. A Claudinha, do que ela está desenvolvendo e tudo que ela já fez, serve. Eu estou aqui a serviço de vocês, né? Esse servir, ele precisa ter um significado. Então, isso é o que eu sempre falo para as pessoas que trabalham principalmente no mundo corporativo. Nós precisamos encontrar o significado de servir dentro de uma empresa, porque existe um sentido. Nem todo mundo vai ter a sua empresa e nem todo mundo vai empreender. E eu só fui aprender isso, meninas, depois que eu saí do corporativo. Hoje, se eu trabalhasse dentro do corporativo para uma empresa, a minha visão, né, com a experiência que eu tenho hoje, se eu voltasse para o corporativo, a minha experiência de mundo, trabalhando, servindo, seria completamente diferente. Teria um outro sentido de ser. Eu não estaria só trabalhando para trabalhar e ganhar o meu salário no final do mês. Tem que ter um sentido maior. Daria um outro olhar, né? Exatamente. É o olhar, né? É a visão de mundo, né? É aquela lente que você limpa e você enxerga diferente. Então, hoje eu enxergo diferente o trabalho. Andressa, assim, eu até fiz uma anotação aqui, né? Que antes de eu não te conhecer, eu não tinha uma direção assim. Hoje, depois que eu te conheço, que já faz algum tempinho já, eu vejo assim que tudo que eu faço tem um sentido. Tudo, desde a hora que eu boto o meu pé fora da cama até a hora que eu vou para minha cama. O meu dia todo ele tem sentido. Uau. A hora que eu levanto, eu já me propus a levantar 5:30 da manhã para poder ter meia hora de meditação e de me conectar comigo mesma. E daí eu desenvolvo todo o trabalho que tenho que fazer até chegar no meu trabalho, né? Quando eu chego no meu trabalho, eu desenvolvo o meu trabalho da melhor maneira possível. Sempre com um sorriso no rosto, sempre amando mesmo aquilo que eu faço. Eu trabalho com criança, trabalho com anjos, né?
eles são os meus anjos mesmo, né? Então é um amor assim muito grande, mas tipo assim, eu antes não dava tanto sentido para isso, né? Eu não tinha uma direção para isso e hoje eu me sinto tão conectada com tudo isso, sabe? Tão conectada comigo, sabe? Com o que acontece comigo, com as coisas que me aparecem na minha vida, no meu caminho, diariamente. Então, assim, é muito bom, sabe? É muito prazeroso isso. E você consegue entender o que é um grande porquê, Dinha? O que você entende, né? Quando eu falo, precisamos construir o nosso grande porquê. O que isso Eu acho, significa para você? eu acho que esse porquê talvez seria a missão. Qual é a minha missão aqui em vida, né? Enquanto eu viver, não sei quantos anos eu vou viver ainda, eu penso que eu quero viver muitos anos, porque eu tenho muita vida para viver, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz. Eu acho que talvez esse porquê seria a minha missão. E o que você entende por missão? Vamos aprofundar. Como é que eu vou te responder? Todo mundo veio para a Terra para alguma coisa. A gente está aqui nesse mundo hoje para resgate de alguma coisa. As pessoas entram na nossa vida por algum objetivo. Acho que essa seria a missão, né? A missão que Deus me deu Tá. para me cumprir aqui. Uhum. Eu não sei o que eu vou ainda, o que vai surgir para mim, o que vem para mim daqui para frente, né? Tá, maravilha. Claudinha, vamos lá, meu bem. Cacetada, hein, Andressa? Puta que pariu. Bom, Esse puta primeiro... que pariu vai ficar gravado, hein? Pi... Somos maiores de 21. Uhum. Você não falou o nome do livro, depois você fala. Vou falar. Peguei algumas coisas, comecei a escrever aqui, dando insights aqui da questão das vantagens em viver uma rotina com clareza e objetivos bem definidos, né? O que a gente percebe hoje, nos dias de hoje, na modernidade, na internet, tudo, que no tempo das mães, avós, a gente não tinha essa bendita internet que interferia tanto e acho que era mais definido as tarefas, né? Porque eu acho que hoje, com a pandemia, a mulher que sempre trabalhou fora e que colocava outra mulher para cuidar da casa dela, né? Que transferiu isso e teve com a pandemia e ela acabou se perdendo, e muitas estão assim, eu sou uma delas, porque eu sempre trabalhei fora. Uhum. Então, a gente está reaprendendo a lidar, né, com essa nova forma de trabalhar e de cuidar também da casa. Foi um insight que deu aqui. Da questão do médico que você falou, né, da questão quando você, principalmente quando a gente está doente, né, está com uma doença assim bem, um diagnóstico triste, como câncer. Então, acho que a esperança é a fé que motiva para você ir à frente e ter um objetivo de você não aceitar aquele diagnóstico e batalhar com todo afinco a sua cura. E acho que a fé e a esperança que é o moinho, né? É a água que bate no moinho para girar. Uhum. E realmente viver pacificamente está muito difícil nos dias de hoje, né? Tudo é motivo para tudo. Com a questão até, como eu não estou assistindo televisão, e até teve um comentário aí com a morte do prefeito, né? Que ele foi muito criticado por ter ido com o filho lá no jogo de futebol, e aí, na verdade, no fundo ele foi porque ele, na verdade, ele tinha pouco tempo com o filho. Sim. Só que ninguém pensou nisso, né? Todo mundo joga pedra, mas ninguém pensa. Né? Ninguém. E o grande porquê? O que você entende? E o grande porquê...
Eu acho que a gente vem para algum motivo aqui, fazer algum tipo de... É um talento que você tem, que você se sente feliz dentro dele. Acho que você busca, quando você vem para cá e o Criador te manda para cá, é para você ser feliz naquilo que você tem o seu dom, entendeu? E você distribui isso. E a partir do momento que você deixa um legado, não precisa ser um legado de ser importante, não é isso. Mas quando eu falo de deixar alguma coisa para o outro, você transmitindo isso para o outro, e o outro achando isso que é uma coisa boa, você não morre, você é eterno, porque você sempre vai estar ali, né? E isso acaba se multiplicando. Maravilha. Tá, ótimo. Bom, vamos lá. Peguei 3 coisinhas aqui que vocês falaram. Meninas, a Dinha trouxe assim. Para mim o grande porquê, a minha missão é o que Deus vai preparar para mim, é o que eu tenho para mim lá para frente, né? O que eu estou aqui para viver. Você trouxe, Claudinha, a gente tem que ter fé, esperança para ir adiante, porque isso vai trazer para a gente a força que a gente precisa para seguir, né? E a gente vem para fazer algo, para ter um talento. Vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui para a gente expandir. Tudo isso aqui que vocês disseram tá certo, é verdade, e eu assino embaixo. Só que vamos voltar um pouquinho naquele slide que eu falei assim para vocês, que quando a gente assume a direção da nossa vida, né, a gente para de rodar, né, a gente para de girar, né, de ser um giroscópio. Quando a gente senta no volante da nossa vida, a gente pega ele e vai. Significa quando a gente senta num carro e a gente sabe um destino final para o lugar para onde a gente vai. A gente não sabe a direção, né? A gente às vezes vai precisar. Hoje, né? A gente conta com a ajuda do GPS, né? E ele vai carregando a gente. Esse caminho que a gente está ali na direção e o GPS está trilhando a gente, né? Esse caminho, ele é um caminho material ou é um caminho espiritual? Material, certo? Sim. Eu estou dentro do carro, eu tenho uma estrada, tenho árvores, Sim. eu vejo o céu, eu vejo outros carros, então eu estou Sim. na materialidade, né? Eu estou vivendo o mundo real. O que o GPS representa nesta materialidade? Porque o GPS, ele é um aparelho, né? Ou ele é um app que está dentro do nosso celular, que ele leva a gente. Só que ele não é uma coisa física, né? Ele é algo criado ali que consegue pegar, né, esse percurso e levar a gente do ponto A para o ponto B. O que seria o GPS no caso? Seria o criador. O carro é o quê? É você Sou tendo eu e a controle matéria. da sua vida. É você tomando a sua vida na sua mão. Esta direção aqui, ela é real. Este meu carro é real. Eu sou real. O GPS é o criador, é o que eu me ligo intuitivamente e ele vai me dando os pontos, como você trouxe, Dinha. Depois que eu comecei a fazer o Rota da Vida, eu estou mais consciente, eu tenho mais clareza, eu levanto bem, eu estou me sentindo melhor, eu consigo nananã. O que é esse movimento dentro de você, vivendo esse dia? É você conectada mais com você, tomando a sua vida na mão e se conectando intuitivamente com a espiritualidade. O propósito da nossa vida, os porquês da nossa vida, ele não é a junção do material com o espiritual. Quando a gente chegar no final da vida, isso não tem que ter tido, não tem que valer a pena. O espiritual é o quê? Essa nossa conexão com esse Criador. Então, meninas, o grande porquê
né? A Dinha trouxe. É o que tem para mim. O que tem para você, minha querida? É você que vai conquistar ou você vai esperar esse Criador trazer? Não, eu, né? Exatamente. Então, o grande porquê ele tem que ser uma coisa física, tem que ser uma coisa material. Então, por exemplo, Dinha, o meu grande porquê é criar um laço profundo com a minha filha. Esta é a minha grande missão agora, né? Preparar a minha missão, o meu grande porquê é preparar a minha filha para a vida adulta, que é um pouquinho do que a gente está trabalhando, né? Isso é um grande porquê. Por quê? Você está valorizando a sua família. E isso não é material? Você não está construindo um bem, mas você está cuidando de um bem. Então, o porquê nosso, os grandes porquês, eles precisam ser reais. Claudinha, minha linda, você não está construindo uma trilha profissional nova? Uhum. Este é o seu grande porquê. Só que para chegar neste lugar, o que você está fazendo agora? Você está olhando para dentro? Qual é o seu grande porquê de maio? Né? Eu vou abrir aqui um pouquinho, porque a Claudinha ela faz um trabalho individual, tadinha. E a gente tem uma meta de maio aqui para cumprir. A meta Qual de é o seu maio grande é porquê organizar de minha maio? casa. Organizar minha casa toda. Este é o seu grande porquê. Esta visão real que você é clara e objetiva, o meu objetivo é findar o meu mês de maio com a minha casa extremamente organizada. É material, é quase que você tocasse esse objetivo. Isto é grande porquê, meninas. Este grande porquê de organizar a minha casa dentro de uma meta estabelecida para um mês vai trazer o que para você? A motivação de todos os dias fazer algo. Porque você vai levantar e falar assim: opa, eu tenho um grande porquê para atingir. Entende? Aí a motivação chega porque você sabe aonde você quer chegar. Então, você é a direção do seu carro e você está nessa estrada, na sua rota da vida. O nome Rota da Vida, ele não foi criado à toa. Porque você assume essa direção, coloca no GPS e fala: eu vou chegar nesse lugar. Quando chegar no final de maio, o que vai acontecer? Você vai ter atingido o seu objetivo. E se você não atingiu, o que aconteceu? Você vai precisar olhar para trás e ver aonde que você falhou. Entende? Isso é a responsabilidade da sua vida. Eu sou autorresponsável por tudo, exatamente tudo que acontece em mim. Entende, meninas? Então, assim, ó, o que tem para mim, a fé e a esperança, né? É o meu talento. Tudo isso é subjetivo. E tudo isso é válido. Tudo isso é espiritual. Porque se o porquê está bem definido, o que vai acontecer? Eu estou criando uma rota, né, para desenvolver a minha filha para se tornar uma adulta, né, de ir para o mundo com segurança, consciente. A sua fé vai aumentar, a sua esperança vai aumentar. Você vai estar desenvolvendo o seu talento de mãe que o Criador te concedeu. Entende, meninas? E a roda, ela gira. Material com espiritual. Você cria virtudes, valores, bens físicos e bens espirituais. Tudo é uma coisa só. Então, levantar todos os dias é um grande porquê. Criar objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo é grande porquê. O grande porquê ele precisa ser material. Você precisa buscar um objetivo a ser alcançado. Entende? Sim. Faz sentido, meninas? Sim. Muito. Agora deu para entender melhor. Entende? O grande porquê precisa ser tocado. Tocado pela nossa consciência. E às vezes tocado pelas nossas mãos.
Palpável. Palpável quando é material. E tocado pela nossa consciência quando não é material, né? Quando eu preciso cuidar bem de alguém, por exemplo, no seu trabalho, Dinha, com as suas crianças, onde você quer chegar? Você quer ir mais adiante neste trabalho? Você quer expandir esse trabalho? Você quer, além desse trabalho, você quer trazer outras coisas para servir mais no mundo, esse seu talento de cuidar das crianças, de educar estas crianças? Você quer avançar no processo profissional para ganhar mais dinheiro? Servir mais para ganhar mais? Entende? Então, quando você cria essa consciência, fala assim: eu vou criar, eu não vou esperar isso vir. Eu não vou sentar no barquinho e ver se a água vai estar leve ou se ela vai estar bruta. Eu vou assumir a direção e vou falar: eu quero ir mais. Porque eu quero ganhar mais, porque eu quero, sei lá, ter mais conforto no meu futuro, eu quero fazer uma poupança para, na minha velhice, eu estar confortável e não depender só do governo. Entende? É você que assume. O grande porquê é você. E a gente tem vários porquês ao longo da nossa vida. Cada fase a gente vai ter um grande porquê. Entende? Então, o porquê tem que ser palpável, gente. Tem que ter objetivo a cumprir. Então, daqui 3 anos, Ginha, 4 anos, 5 anos, você vai olhar para trás e você vai falar assim: eu fiz o que eu tinha que ter feito, e a minha filha, ela está bem encaminhada. Isto é vitória. Isto é conquista. Não é uma conquista material, mas é uma conquista de vida, né? Que ela vai para o mundo. Voa, voa porque eu já fiz a minha parte. A mesma coisa é você, Cláudia, né? Tá organizando por dentro, vai refletir por fora, para depois você fazer o que com esse talento que está aí, está sendo... É como se fosse uma pedra bruta hoje, minha linda, e você está o quê? Lapidando para virar um cristal, para virar uma pedra que brilha. E aí você joga essa luz no mundo e serve o mundo com esse talento. E aí você volta para você em que situação? Né? Com a energia do dinheiro, com a energia da abundância. Eu quero trabalhar aqui com vocês também. A gente vai trabalhar a questão do dinheiro. Eu tenho muita coisa para falar para vocês do dinheiro. Muita coisa mesmo. Ficou claro, meninas? Sim. Sim. Muito importante isso do dinheiro também. Muito. É um assunto muito Estava pensando nisso hoje. Sim. Sim. interessante, sim, porque a gente, o dinheiro é energia, né? Então, Sim, a gente não sabe trabalhar essa energia. Ela está bloqueada. Total. Né? Então, mas percebe que o Rota da Vida, ele é toda uma construção, né? Eu sigo né? Eu sigo uma rota com vocês, porque coisas precisam ser saradas e curadas, né? Precisam ter clarezas e vocês precisam ter insights de se perceber nesse processo todo de abertura do autoconhecimento, para que as coisas elas comecem a chegar. Não adianta, por exemplo, eu falar do dinheiro agora, se outras coisas não estão, né? Se vocês não estão, se a rotina não está bem estabelecida, se você não vive isso com intensidade, se você não cria os seus objetivos, os seus porquês, né? Se você não estabelece as suas metas, se você não se responsabiliza pelo seu dia, pela sua vida, pela sua família, em abundância e vai, entende? Então não adianta. Não adianta, precisa entender por quê. Do mesmo jeito que a gente age em casa, a gente vai agir no trabalho, a gente age com o dinheiro, a gente age com o outro, o comportamento é o mesmo, só muda cenários. Então, nós precisamos dar-se conta o tempo todo de como a gente se comporta em relação a tudo isso. Então, eu quis enfatizar aqui o grande porquê, porque no meio aqui do trabalho, né, mostrando para vocês, me veio a intuição. Será que elas sabem o que realmente eu estou querendo entregar no grande porquê? Olha a abertura que a gente teve aqui no finalzinho. Né?
Vocês trouxeram o porquê, mas estava no campo subjetivo. E precisa vir para o campo material. Porque a gente só cria fé, esperança, vontade, motivação, né? E a gente só avança quando a gente consegue tocar nos nossos porquês, quando a gente consegue ver resultados dos nossos porquês. Só assim a gente avança. Sai do campo mental e entra no campo material. E aí age. A ação no mundo. É a ação no mundo que vai trazer o resultado. Certo? Certo. Minha dor de cabeça até passou. Somos analgésicos, Dinha. Eu estou entregando o meu porquê. Entende? Querem falar mais alguma coisa, meninas? Tão bom te ouvir falar, Andressa. É. A gente aprende tanto contigo. Olha. Ai, que bom, Dinha. Eu fico muito feliz de Muito ouvir bom isso. mesmo. Eu, muito mesmo. E propaganda eu espalho para todo mundo. Já tem uma que está marcada com você, quinta-feira. Tem mesmo, Clau. 7h30. Meninas, a gente se abrir para descobrir esse grande porquê, né? Então, quando eu me abri para enxergar isso em mim, isso nasceu. E agora eu preciso expandir, né? Um outro porquê está nascendo aqui dentro de mim. E isso precisa expandir. Eu preciso levar essa mensagem para o mundo. Outras mulheres precisam receber esse conhecimento aqui, né? É a porta de entrada do autoconhecimento. Sim. Então, a gente vai ter muitas novidades, viu, meninas? Mas muitas mesmo aqui, porque a minha cabeça tá, os porquês estão fervilhando aqui dentro. Que bom. Aguardem. Certo, meninas? Então, vamos finalizar. Vamos fazer uma meditação agora bem rapidinha para a gente fechar essa aulinha de hoje, que foi tão gostosa de dar essa aula. Vamos respirar profundamente, vamos sentir esse conhecimento entrando no nosso corpo. Vamos sentir esse conhecimento sendo absorvido por cada célula do nosso corpo, chegando no núcleo do nosso DNA. E a cada regeneração dessas células, desses trilhões de células, que em energia nos faz humano, possa absorver este conhecimento de hoje. E no momento em que cada parte do nosso corpo se regenerar no seu tempo, as novas células que nascem já chegam nutridas com este conhecimento adquirido na noite de hoje. Vão sentindo e imaginando o corpo de vocês sendo tomado por uma luz perular, uma luz clara. Essa luz, ela vem nutrida de tudo o que cada uma de nós necessita neste momento para a regeneração. E vem nutrida também lá do núcleo da Mãe Terra, unindo a Terra e o céu, nos colocando em total harmonia com todo o fluxo material e espiritual nesse grande globo terrestre em que estamos inseridas.
e vai sentindo, absorvendo essa luz em cada parte do corpo de vocês, sendo nutrida com este conhecimento de hoje, e vai aceitando, recebendo e dizendo internamente que esta verdade, este conhecimento de hoje já faz parte de vocês, e que os dias vividos daqui para frente serão nesta potência, serão nesta energia, serão vividos neste conhecimento. E a gente pede ao Criador para trazer para cada uma de nós qual é a consciência mais elevada de já viver nesta verdade, já viver neste conhecimento, de transformar os nossos dias, assumindo cada vez mais o controle. Pedimos ao Criador para trazer para nós que nós já sabemos como tomar a direção e tomar as decisões sem necessitar de algo externo. Pedimos ao Criador para trazer a consciência mais elevada de que nós já sabemos ser potência, que nós já sabemos ser donas de cada movimento do nosso dia, de cada minuto vivido, que seja vivido de forma intensa, com intenção sempre de buscar os nossos grandes porquês. E assim é, e está feito, está feito, está feito. Obrigada, meninas, por mais essa noite. Obrigada. E até o próximo encontro. Um grande beijo no coração de vocês. Beijo, Dinha. Beijo, Claudinha. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.